Kassab, eu queria começar por São Paulo. Hoje você está no governo Tarcísio, trabalhou muito na campanha do Tarcísio para elegê-lo governador de São Paulo, e é um governo que vem conquistando impressionantes vitórias, né? Recentemente tivemos a privatização da Sabesp, que foi um caso de sucesso. Como você vê a mentalidade de um governo tecnocrata assumir um cargo político? Na verdade, o tempo revelou que ele não é um tecnocrata, ele é também um político. Felipe, ninguém se elege governador numa eleição direta se não tiver um mínimo de vocação para a vida pública. E vocação significa também a veia política, não é? E ele é um bom gestor, até porque ele já tinha se revelado um bom gestor em alguns governos. É verdade. No governo da Dilma, ele foi chefe nacional do DENIT. No governo do Temer, teve um papel fundamental nas privatizações, nas parcerias. E no governo do Bolsonaro foi ministro. E nas 3 oportunidades, ele saiu muito bem avaliado pelos comandantes, pelos seus chefes, não é? E pela opinião pública. Então, ele chegou em São Paulo como candidato já com uma experiência bastante expressiva. E está sendo um grande governador, né? Com certeza. Essa privatização da Sabesp foi uma marca importante, né, de que o governo está ajudando a fazer com que o Estado faça o seu papel, mas a iniciativa privada cumpra também o seu papel como investidor, né? E é interessante, Felipe, que as pessoas falam que foi um ato de coragem. Não, não foi um ato de coragem. Ele salvou a Sabesp. Porque, até para quem nos acompanha, quando o Congresso aprovou o novo marco de saneamento, ficou bem claro no novo marco que qualquer empresa pública iria ter que participar da licitação. A Sabesp, por exemplo, é o monstro que é hoje, porque em todos os governos, Maluf, Covas, Montoro, Serra, Alckmin, Dória, ela chegava numa cidade, bastava querer, num entendimento político com o prefeito, ela assumiu o saneamento. A partir do novo marco, não. A partir do novo marco, ela ia precisar disputar com as empresas da iniciativa privada. Ia perder São Paulo. Como daqui 2 anos ia perder Osasco, São Paulo, em 2040. Porque uma empresa pública ganhar uma licitação de uma empresa privada não é fácil. Ela tem muito mais amarras, muito mais impedimentos, não é? O compliance público é muito mais rigoroso que o compliance privado, no sentido das articulações, tudo falando dentro da legitimidade, da ética, mas as amarrações são tais que dificilmente ela ganharia uma licitação. Então, ela, com o tempo, ia perder valor, ia desaparecer. O que o Tarcísio fez, porque o marco ele possibilitava, né? Ele permitiu. O último contrato era 2060, então o marco permitia, sem licitação, fazer uma prorrogação de todos os contratos até o último. É evidente, com assinatura de convênios, né, com o governo locais e com a aprovação da Assembleia. Ele fez isso das 373 cidades, 374. Só 3 não aderiram, vejam. Então, nessa nova Sabesp, tem 371 municípios que têm um contrato até 2060. Quase metade dos municípios. Ele não, mas é quase 90% da população. Ah, sim. Sim, né? Porque são Muito cidades mais isso. Então, ele não quis vender corretamente, porque ele poderia vender e venderia 50 bilhões, 60 bilhões, ia colocar todo o dinheiro no caixa do governo, mas ele não poderia exigir uma série de compromissos que foram exigidos no edital de antecipação de políticas públicas fundamentais para o desenvolvimento do Brasil. Acesso de toda a população a água tratada. Água e esgoto também, né? Esgoto tratado. Isso vai ser um case de sucesso, porque quem ganhou tem condições para isso. Até 2029, esses 371 municípios estarão totalmente cobertos por acesso à água e tratamento de esgoto. E, além do mais, sobrou 15 bilhões de reais para o governo do Estado. Redução da tarifa, o governo continua com força dentro da empresa para fiscalizar, que é diferente dos outros modelos, e
o mais importante, ou tão importante quanto, o governo continua com um número de ações bastante expressivo, que até possibilitará no futuro vender. Lógico. E vai crescer muito a ação. Corrigindo, eu não excluo que daqui 5, 6 anos, ou algum dia, um governo venda e coloque 50 bi no bolso do Tesouro do Estado. Então acertou, foi muito bom. E acho que tem outra coisa importante, né, Kassab, que é a história de uma agência reguladora independente, sem influência política, porque isso desvirtuou muito o papel das agências reguladoras no Brasil. E a do Estado, ela é... Além do mais, Dávila, é isso. Existirá, né, uma agência independente, com muita força no poder, com poder de regulação, de fiscalização, que vai obrigar os vencedores, né, os gestores, a seguirem corretamente o compromissado, o edital. Agora, Kassab, com esta privatização, ou essa venda das ações da Sabesp, nós vamos atingir o marco da universalização do saneamento em 2033? Em São Paulo, nessas 371 cidades, antes, em 2029. Veja só. Estamos falando de praticamente 90% da população do estado de São Paulo, que até 2029 vão ter acesso à água tratada e tratamento de esgoto. Isso é um caso de sucesso, porque nós precisamos cumprir isso, né? Nós vimos que, apesar da aprovação do marco do saneamento, né, que o governo, infelizmente, jogou contra, atrasou vários investimentos em outros estados por essa insegurança jurídica, e agora o último número é que provavelmente só em 2044, na maioria, no Brasil inteiro, nós teremos universalizado, mas no estado de São Paulo, antes da marca de 2033, vamos ter. São Paulo, nessas dos 371 cidades... 2029. 2029. Excelente, excelente. Recurso em caixa para outros investimentos do Estado, não é? Então, quem está criticando não conhece. Quem está criticando não sabe que em alguns anos a Sabesp ia perder valor, porque ela não ia ganhar as novas licitações. Kassab, outra coisa interessante é que São Paulo e alguns estados vêm se destacando do resto do Brasil, enquanto a economia no Brasil não cresce quase nada, 1,6%, 2%, São Paulo vem crescendo num ritmo acelerado, né? E isso é muito importante para atrair investimento para o Estado. Principalmente em infraestrutura. Você acredita que nós vamos conseguir melhorar muito a infraestrutura do Estado para receber pelo menos essa geração da indústria 4.0? Dávila, São Paulo, se fosse um país, em termos de poder econômico, seria o 21º país do mundo. É algo muito expressivo. Verdade. Não é? Então, a 21ª economia do mundo é algo assim que você tem na frente só os americanos, os asiáticos, os principais países europeus e mais um ou dois só. Então, é algo que mostra o poder, o prestígio, a dimensão, a capacidade econômica do Estado de São Paulo. Acho que nós temos, sim, uma infraestrutura mais do que adequada para receber essa nova indústria, para receber tecnologia, não é? São Paulo está no caminho certo, no rumo de investimentos contínuos de infraestrutura. Já visto agora, metrô. São Paulo está hoje em ritmo de construção de metrô que nunca teve na sua história. Saúde pública. O Brasil tem um dos melhores sistemas públicos de atendimento, o SUS, ao lado da Inglaterra. O mundo inteiro considera o sistema do Brasil, o sistema da Inglaterra, os 2 melhores do mundo. É evidente que, por ser um atendimento universalizado, um custo é alto. A tabela SUS, ela precisaria remunerar corretamente os serviços prestados, e não faz. Até nisso o Tarcísio está mexendo. Ele implantou a tabela SUS paulista, que corrige, adiciona valor ao que o governo federal paga. Deveria pagar corretamente. E aí quero fazer justiça até ao atual governo, porque faz 20 anos que não atualiza a tabela SUS. Pequenas correções até irrelevantes. E vamos pegar o caso de um parto. A ordem de grandeza é mais ou menos essa. O governo federal, o SUS, remunera em R$500 um parto na rede pública. Mas o custo é R$2.500. A tabela SUS paulista dá para aquele que prestou o serviço mais R$2.000. Isso em todos os procedimentos.
Eu não sei o que o presidente Lula vai fazer, o governo federal, porque gerou até um constrangimento. São Paulo está com essa medida fazendo pagamentos de valor real e o resto do Brasil está com a tabela defasada, o que é muito ruim para o país. Então, o governo Tarcísio e saúde e infraestrutura, saúde pública. Então, nós estamos preparados, sim, para receber o que há de mais avançado na indústria, na tecnologia e, com isso, conquistar novos patamares de qualidade de vida. Um ponto fundamental, uma questão estadual que já é um gancho para a nossa discussão, começa as questões nacionais, a questão da segurança pública. Hoje, certamente, é o que mais tira o sono de todo brasileiro, inclusive do paulista, né? Aqui a Secretaria de Segurança Pública vem fazendo um trabalho exemplar também no sentido de aumentar investimento na inteligência da polícia, entendendo que há a importância da inteligência para combater principalmente o crime organizado, né? Mas essa prioridade do combate ao crime organizado, nós não vemos espelhando ainda no governo federal, ou seja, iniciativas estaduais ajudam a atenuar, mas não resolve. Nós precisamos de uma política nacional de combate ao crime organizado, né? Como é que você vê a questão aqui de São Paulo e com essa ligação do Brasil da urgência de combater o crime organizado antes que nós nos tornemos um México, um narco-estado que seria um desastre para o Brasil? O governador Tarcísio, desde o primeiro momento, deixou claro que segurança ia ser uma prioridade. E tem sido. Em termos de volume de recursos alocados, não é? Em termos de dedicação pessoal dele. E os resultados estão aparecendo nas áreas que a polícia está atuando. Veja o centro de São Paulo. Eu não sei se você tem passeado pelo centro. Melhorou sensivelmente, não é? E em todas as outras regiões que esse novo modelo de policiamento vem sendo implantado. O que falta no Brasil é a integração das ações de polícias. Enquanto nós não tivermos 100% integrado o governo federal, governos estaduais, governos municipais, Ministério Público, não é? Receita Federal, né? Tudo. COAF, tudo. É uma verdadeira força-tarefa, nós vamos ter muitas dificuldades, não é? Não dá, o crime não tem fronteiras, não é? O bandido, o criminoso, ele sai de São Paulo e entra em Minas Gerais, tem que ter o mesmo sistema de acompanhamento, não é? Não pode daí, saiu de São Paulo, ó, agora começa do zero em Minas Gerais. Infelizmente, nós ainda estamos engatinhando nessa política de organização nacional integrada. E esse é um enorme problema, porque não só precisa dessa integração nacional, como precisa pensar com prioridade política externa, é transnacional esse crime, né? Nós precisamos pensar em como trabalhar, orquestrar isso melhor com outros países e outras agências. Mas a integração entre os outros países fica muito difícil se a gente não tiver um mínimo de integração interna. Com certeza. Com a sua relação, com o seu conhecimento, é possível transformar essa política de combate ao crime organizado numa prioridade nacional? É, sim. Está cada vez mais havendo quase que um clamor nacional por isso, não é? Em qualquer segmento social, em qualquer corporação, qualquer que seja o partido, qualquer que seja a ideologia, porque o crime, ele ataca todos, né? O crime não tem partido, né? O crime não tem ideologia. Então, é possível, sim. Eu acho que o Brasil está no rumo certo. O que falta é dar mais velocidade.